estamos de volta com Malembe Malembe, apenas eu e a Petra e eu. Madrino ainda se recuperando da operação. Posso dizer da operação que ele foi fazer ou não? O transplante capilar, não vais falar outra coisa. Já tá? me chegou a informação de que. Me chegou a informação de que ele foi fazer outra coisa, uma intervenção peniana, mas eu não sei se é verdade, se não é. Assim que ele voltar, ele vai mostrar o resultado. Ele vai mostrar o resultado para vocês. Desculpa. É com muito prazer, estamos de volta para mais um episódio aqui no Malembe Malembe. E eu, JP, com a doutora Petra. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui com nós os dois e com uma convidada incrível. Vai falar aqui sobre o que é que nós fazemos quando nos sentimos perdidos na vida. Então, com certeza vão amar este episódio. Se ainda não subscreveste o canal, subscreve já aqui em baixo, como o Jota diz, né? Aperta o sininho para receber todas as notificações dos episódios novos que nós tivermos. Coloca também aqui o teu like, porque há muitas pessoas que veem o episódio e não colocam like, então coloquem like também, que isso ajuda a que nós venhamos a chegar com esta mensagem a mais pessoas. E tenho a certeza que se tu chegaste até aqui, é porque a nossa mensagem chegou até ti. Então vamos fazer com que esta mensagem chegue a mais pessoas. E sem mais demoras, hoje estamos aqui com uma convidada linda, incrível, a Ana Barragão. Olá. Bem-vinda! Muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Você é moçambicana. Verdade. Quer dizer que existem moçambicanos loiros e loiras. É verdade. Não é? Ainda há alguns. Você já ouviu isso muitas vezes? Esse tipo de piadinha, digamos Constantemente. assim? É? Constantemente. Não te incomoda? És branca. Nunca vi uma moçambicana tão branca. Ainda ontem eu vi. Isso te incomoda? Você acha isso alguma forma de racismo? Não penso nisso. Acho curioso apenas. Falta de informação, não é? Uma constante. História, hoje em dia poucas pessoas gostam de história. Eu, por exemplo, sou uma amante de história, mas quando era miúda, que o meu pai puxava temas sobre história, se calhar não achava curioso. Hoje gosto, porque saber não ocupa lugar e sabermos de história é sabermos mais um pouco de nós, não é? Muito bem. Ana, antes de começarmos o nosso episódio de hoje, nós temos uma dinâmica aqui no programa que consiste o seguinte: o último convidado deixa sempre uma pergunta aleatória para o convidado seguinte. Aconteceu isso com a nossa convidada anterior, vai acontecer com você, no final nós vamos pedir para você gravar uma pergunta, e a Xenia Carlson, é isso? A doutora Xenia Carlson deixou uma pergunta gravada aqui para você, e a nossa produção, na pessoa do nosso querido Jair, vai liberar agora aqui a gravação com a pergunta. Vamos a isso então. Eu sou Xenia Carlson. Eu sou psicóloga, mas vou fazer a pergunta enquanto Xenia mulher. Quais são as estratégias de enfrentamento que você utiliza para poder, garantir uma vivência satisfatória no mundo, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto pessoa? É isso. Excelente pergunta. E é um tema que eu trabalho bastante e cada vez mais, e faz-me todo o sentido. Trabalho muito com alinhamento de valores e adapto-os conforme a necessidade. Por exemplo, se eu estou ansiosa ou se eu quero falar com alguém, eu alinho valores. Imaginem para vir para aqui. Não é? Por exemplo, o facto de eu ter perguntado se haviam perguntas para fazer diretamente significa o quê? Significa que eu dou valor ao valor organização. Ok? Então, por exemplo, os meus valores core, os meus valores mais importantes são a família, o trabalho, organização, determinação e foco. Consistência também. Se eu estou a dar uma consulta, o valor família não é necessário estar presente na consulta. Então aí, se calhar, eu posso substituir por outro valor. Então, conforme o que eu quero fazer, por exemplo, uma procura de um trabalho, eu tenho que voltar aos valores, organização, planeamento, e tenho que alinhar valores consoante a necessidade que eu tenho. Se eu tenho um conflito com uma pessoa, significa que eu não estou a comunicar bem. Então, o valor, comunicação, deve vir para os 5 valores core. Então eu criei um projeto onde eu adapto 5 valores de cada vez, consoante o que a pessoa necessita. Então a pessoa dá-me os seus 5 valores core, ok? São os valores de raiz da pessoa, aqueles que ela pratica diariamente, e consoante a necessidade do que é que está a passar, o que é que está a viver, realinhamos valores. Não significa necessariamente que vamos deixar de ter aqueles valores. Apenas estamos a perceber que aqueles valores precisam de estar mais acima na pauta para estruturarmos. Não sei se vos faz sentido. Bem, de uma forma prática no dia-a-dia foi aquilo que estava a referir sobre gerir a ansiedade, não é? E na realidade ela pede estratégias, não é? Então, para mim uma estratégia
é de facto o alinhamento de valores. Quando eu tenho consciência e eu alinho os meus valores, eu consigo estruturar muito melhor, não é? Mas você faz isso no dia a dia? Faço, por exemplo, agora antes de entrar, quando eu comecei a perguntar qual era a origem do programa, eu estava a acalmar-me, eu estava a ativar o valor calma porque eu cheguei ansiosa. Também, eu tô, Além de querer saber de vocês, obviamente, não é? eu estou num carro atrás do seu, o sinal abre e você não arranca e eu bato na traseira do seu carro. Não, que buzina. Vamos logo para a batida. Eu bati na traseira do seu carro. Como é que você rapidamente organiza tudo isso? Normalmente eu respiro fundo, portanto eu ativo o valor calma, não é? Procuro não ofender. Isto é um excelente exemplo porque recentemente aconteceram alguns episódios onde eu tive que procurar a calma e estruturar-me. Porquê? Porque eu costumo brincar até com a questão, não é religiosa, mas é uma brincadeira que eu faço, que é os demónios dos outros não têm que afetar a minha paz de espírito, não é? E nós no trânsito temos muitas pessoas que estão... Eu preciso de papel e caneta para anotar isso. O demônio dos outros não tem que afetar a minha calma de espírito. Não é? Isso é profundo demais. E assim, aquilo que aconteceu com a sua batida no meu carro, pode acontecer isso aqui comigo, com outra pessoa. Não é? Então não adianta eu estar a procurar confusão porque a pessoa bateu por algum motivo. Claro que eu fico aborrecida, eu não vou fingir aqui que não fico aborrecida, até porque eu sou muito meticulosa com as minhas coisas, não é? Ainda agora quando estava a estacionar aqui fora, será que o carro, perguntei-lhe a ela, será que o carro está bem estacionado? Como é que está? Não está? Para não haver uma batida. Exatamente para quê? Porque eu não fico triste. Não estou a falar que eu vou anular a emoção do que eu senti, mas eu vou trabalhar os sentimentos, até falo aqui no meu livro, não é? Vou anular o sentimento. Então, numa situação onde a emoção é forte, como raiva, zanga, não é? Desprezo, ironia, raiva, eu posso ter essa emoção, mas a seguir eu vou transformá-la num sentimento que seja positivo. Ou seja, depende do que é que eu quero ficar dentro de mim. Porque nós, no final das contas, somos aquilo que dizemos a nós próprios e o que sentimos, não é? Podemos. Eu vou formular a pergunta. Assimila aí, tá? Não, eu assimilei tudo. Agora eu quero fazer uma pergunta. Vai. Quem é Ana Barragão? Quem é? Excelente pergunta. Olha, eu considero uma pessoa muito preocupada em ajudar os outros. Então eu sou essa pessoa. Sou uma pessoa que se preocupa com o bem-estar dos outros. O meu bem-estar existe quando eu vejo alguém com esse bem-estar. Sinto essa necessidade. Eu sou muito sensitiva. Eu sinto sempre se alguém está mais agitado. Sou uma pessoa que analisa bastante. Gostava de analisar menos. Já está enraizada. Mas a profissão ainda... ou seja, aumentou isso. Reforçou, não é? Reforçou, é a palavra certa. E depois tenho 2 pais bastante críticos, não é? Então eu sou uma pessoa crítica, sou uma pessoa analítica, mas acima de tudo sempre para criar bem-estar, o meu e dos outros, obviamente. Mas isso não te traz sofrimento como pessoa? Olha, eu costumo dizer que a dor não é uma opção, mas o sofrimento sim. E então quando eu sinto que a dor aumenta e que chega e rasga para o sofrimento, eu trabalho isso em mim. Assim como tento também com outras pessoas. Trabalha isso em si. Mas isso na prática, é que é difícil formular a pergunta que eu estou querendo formular sem parecer intromisso, sem parecer... Pode. Como é que você leva o dia a dia da sua vida de forma normal, tendo sempre essa preocupação em analisar tudo o que está à sua volta, o que está acontecendo? É curioso, porque normalmente quando se faz essa pergunta, a própria pessoa está a analisar. Então, Claro. quando alguém me diz, analisas tudo, é curioso, estás a analisar, mas todos nós fazemos isso. Eu sou uma pessoa que tem consciência que eu faço, não é? Não, tem gente que não tem essa consciência. Há muita falta Aliás, de tem gente que nem tem consciência. Quanto mais essa. Pois é. Aliás, o meu projeto, que é está em inglês Mind, Soul and Body, antigamente dizia-se muito mente, corpo e alma, e eu sou a favor do contrário, mente, alma e corpo. E na realidade esta alma em ciência, em psicologia, em neurociência, que é a área que eu trabalho mais, não é nada mais do que a nossa consciência. Então é mente, pensamos, o que trabalhamos para ter consciência. Se não temos consciência, olha, engordamos, emagrecemos. Isso é uma indireta para mim? Não? Não só porque no início do programa estávamos a falar de comemos e gostamos de comer acima de tudo, não é? Pois é. Somos uma boa boca. Pois é. Acho que todo português é. Mas veja bem, você não consegue tirar a psicóloga da mulher. É uma pergunta pertinente. Está tudo aí dentro de você. Você é difícil. É o somatório de tudo isso. Eu sou. 24 horas por dia. Confesso que sou. Tenho momentos que me esqueço e até costumo dizer o contrário. Ao contrário do que ensinaram na faculdade, na universidade diziam que não podíamos ser psicólogos em casa. E nós levámos isso ao pé da letra. Mas a verdade é que quando eu sou mais psicóloga, e menos a mulher, menos a Ana Barragão, as coisas correm melhor.
Acha? O Começa- resultado prova O isso? resultado prova isso. Porquê? Porque a psicóloga é mais estruturada, mais organizada, sente-se mais obrigada. É como se eu tivesse que ser um exemplo, constantemente. É como se fosse uma missão, cá está, não é o propósito. Mas veja bem, com todo respeito, do ponto de vista masculino, isso é assustador. Por quê? Porque é assim, a gente quando está diante de uma pessoa que logo no primeiro cartão de visita diz que está a analisar o tempo todo, já levantou aqui um campo de segurança, né? Um campo invisível. Vamos lá com calma, vamos ver o que vai dar aqui. Porque eu acho que no dia a dia, é o que eu estava dizendo, você sai à noite, eu não sei se você é casado, se você é solteiro, também não é essa a questão. Mas você sai à noite, você vai a um restaurante ou vai a um bar, enfim. Quando alguém se aproxima de você, já está em desvantagem. Porque você já tem treinado em si todo esse complexo no sentido não do complexo de trauma, essa complexidade da autoanálise. Você já percebeu onde é que a pessoa quer chegar antes mesmo dela chegar. Estou certo ou estou errado? Isto dava para uma entrevista inteira. Eu acredito que isso só aconteça com as pessoas inseguras. Uhum. Com quem vai, que se sente analisado. Porque quem é descontraído não está preocupado, porque está noutro nível. Está a ser simplesmente, não é? Está a ser simplesmente, sim. Mas acho que tu estavas a falar, eu estava a pensar a mesma coisa vou tirar um bocadinho da psicologia, vamos supor que a pessoa está diante do nutricionista, não é? O nutricionista também está a analisar o teu prato de comida, mas acho que isso é uma coisa muito difícil, não é? Mas tem a ver com a insegurança da pessoa. É. E também, eu acho que também uma coisa que é importante é a pessoa que está à frente, ela também pode colocar limites nesse sentido. Com Vamos certeza, imaginar, claro. não é? Estou a jantar com uma psicóloga, eu também sou psicóloga, estou a jantar com uma psicóloga e do nada, não é? A pessoa que está, eu posso estar a jantar com uma amiga minha ou outro tipo de encontro e querer dizer, mas tu tens que olhar para isso, e se calhar isso vem daí, vem do teu passado, ou vem daquela situação. A própria pessoa pode dizer, olha, não vamos entrar por aí, hoje estamos num ambiente descontraído. Uma coisa, se eu estiver a jantar com o nutricionista e ele começar a opinar sobre o meu prato, eu também posso dizer, olha, mas eu me sinto enganado, me sinto invadido. Porque durante os 15 minutos que nós tivemos aqui a conversa, ela já leu muito mais de nós, os dois, do que nós dela. Acho que é normal. Mas isso é simples. Pode sempre tirar o curso de psicologia. Olha, mas é uma coisa interessante. Eu não gosto quando sou apresentada como psicóloga, porque eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem então já me está a analisar. E às vezes eu estou super descontraída. Eu analiso como você nunca está descontraída. Desculpa, você nunca pode estar descontraída. Eu já percebi e eu também sinto. Isso é um preconceito. Mas é um preconceito positivo. Não, mas não me conhece. Não me conhecer. Não é um preconceito. Não. Você viu a maneira como ela arregala os olhos? Nenhuma mulher que arregala os olhos como ela arregala, ela já recebeu tudo. Ela já leu tudo. Já leu todinho. Já leu tudo. Vamos direto pro livro, porque não tem muito. Vamos direto pro livro. Mas eu respondi à questão. Não. Então, mas vamos aprofundar. A questão aqui que eu lhe coloco... Olha, direto, curto e grosso. Muito bem. A questão que eu lhe coloco é: você é o somatório de todas as suas experiências. Você é o somatório de todas as vivências e você teve a oportunidade, que eu acho maravilhoso, de se autocondicionar a ser assim como você é. Então, quando você entra num local, você já varreu e já viu muita coisa que a maioria dos mortais, como eu, por exemplo, não está a perceber ainda. Só o fato de ser mulher já lhe dá isso, né? Porque a mulher tem o sexto sentido, tem um poder de visão muito maior que o do homem, que é aquele velho chavão. Onde é que está a manteiga no frigorífico? A manteiga está ali na frente da pessoa. Mas isto é uma história por trás, posso contar rapidamente? Sim, claro. É muito básico. Nós vamos lá atrás à pré-história. O homem saía para quê? Caçar. A mulher ficava a fazer o quê? Cuidar da família, da casa. Família, curtir as peles, cuidar da horta. Então a mulher teve que desenvolver na áreas do cérebro que o homem tem menos desenvolvido, mas que também pode desenvolver, não é? Que é o quê? O cálculo. A mulher é extremamente calculista. Sim. Não é? Eu, ao entrar aqui, via onde é que estavam as câmaras. Porquê? Porque eu também gosto disto, não é? Eu gosto de saber o plano é que vou ser filmada. Isso faz de mim o quê? Uma pessoa mais controladora, uma pessoa mais atenta. Então, se há atenção, que é um valor que eu prezo, é novamente o alinhamento de valores. Então eu vou trazê-lo. Se eu sentir que eu estou a ser mais controladora, então eu vou reduzir e vou só apenas estar atenta. Há coisas que me passam completamente despercebidas. Por exemplo, eu passei aqui à frente 2 vezes e não vi que era aqui. Não é? Acho que tem a ver um pouco com quando é análise e quando é controle e quando é atenção. São coisas diferentes. Mas isso são coisas que com o passar do tempo você foi desenvolvendo. Sim.
E qualquer um pode desenvolver. Qualquer pessoa, homem ou mulher, nós temos muito hábito de dizer que a mulher é mais, que o homem é menos. A verdade é que o cérebro do homem e da mulher, ele é diferente. Cientificamente conseguimos comprovar. Agora, se o homem começar a fazer multitasking, o que não é muito bom para o cérebro e nós mulheres fazemos muito, não é? Porquê? Porque é muito mais cansativo. Obviamente o homem tem essa capacidade também. Do ponto de vista genético, na gênese, vamos à origem, não a genética, mas à gênese, que é diferente da genética, o cérebro do homem levará mais tempo, como a mulher também, a nível da força motora. O homem tem muito mais força motora, não é? Porquê? Porque o homem ia para a caça fazer coisas que a mulher não fazia. Contudo, não podemos generalizar, não é? Porquê? Porque há sempre, e a minha colega sabe, a exceção à regra, não é? E tudo é treinável. E tudo é treinável. E, aliás, o Lee fala sobre isso. A reprogramação neurolinguística. Eu programei-me exatamente para ser assim. Eu hoje tenho, claro, com certeza, eu hoje tenho muito orgulho na pessoa que sou e quero ser mais e melhor, não é? Porquê? Porque tudo foi treinado. Exato. Não é tudo tão calculado assim. Claro que tem muita espontaneidade. Por isso, quando ele estava a dizer, ainda bem. você não relaxa, pois. Às vezes é demais. Propósito. O que é propósito? É uma questão pertinente, novamente. O propósito eu queria que seja aquilo para que nascemos. Os ingleses chamam de your call. Nossa chamada, não é? Aquilo que nos chama, aquilo que nos faz acordar de manhã, aquilo que nos faz feliz, aquilo que corremos atrás, aquilo que nos faz sentir bem connosco e com os outros. Eu acho que é isso que é o propósito. E onde é que o propósito entra aqui na carreira de psicóloga? Porque também vimos na biografia que passou aqui por provar psicologia clínica, neuropsicologia, hipnoterapia, programação neurolinguística. Trabalho com atletas, com coaching, futebolistas, com jogadores de basquete, exato. atletas de várias áreas. Que muda muito, não é? Como é que chegámos aqui ao propósito? Porquê falar sobre o propósito? Isto vem na sequência do meu projeto, que eu tenho 2 projetos, que é o Despertar da Consciência e o The Neuro Healing Project, que é o projeto de cura, não é? Mais a nível das neurociências. Podemos depois, noutra altura, falar. Antes deste livro, eu tenho o Despertar da Consciência, que, conto brevemente, surgiu na altura do Covid, com as mensagens que eu ia colocando nas redes sociais, de forma que não foi calculada, de uma forma inadvertida, e as pessoas foram se identificando, não é? E até que me começaram a perguntar qual era o nome do livro, e de certa forma aquilo que eu programei lá atrás, quando era miúda, queria trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, e escrever, está a realizar-se agora, portanto prova realmente que há uma programação. E o propósito vai no sentido de eu sentir que nasci para aquilo que estou a fazer. Eu gosto de ajudar, é-me natural, eu passo na rua e eu falo com as pessoas, eu gosto de falar com as pessoas, e quando alguém me retrai isso, porque às vezes sou exagerada ou qualquer coisa, e as pessoas às vezes têm razão para me chamar a atenção, porque eu falo e não vejo maldade, não é? E às vezes há pessoas que podem ser desagradáveis e não gostar. Por exemplo, houve um período que eu achava curioso ver bebés e metia-me com as crianças e às vezes havia pais que olhavam de lado. Então há que ter aqui um cuidado. Mas de facto eu sinto que estou no lugar certo, a fazer a coisa certa e no momento certo. Por que aqui em Portugal ainda há tanto desconhecimento, e me corrija se eu estiver errado, tanto desconhecimento sobre a programação neurolinguística? Eu falo isso porque eu sou da área de comunicação, de mídia, e às vezes eu conversando com as pessoas, e eu digo assim, brincando, a PNL explica isso. E as pessoas, PNL? O que é PNL? O teu corpo ouve tudo que você diz, o teu corpo ouve, o teu corpo registra, e no futuro você vai perceber que o corpo ouviu, registrou. Por que ainda é um assunto tão pouco divulgado aqui em Portugal? No geral, a palavra ignorante usa-se mais para agredir do que para percebermos o que está por trás, não é? Porque o ser humano tem uma natureza de mais depressa responder àquilo que está a ouvir do que ouvir realmente aquilo que está a ser dito. E há um desconhecimento muito grande, há uma ignorância muito grande de várias áreas. A psicologia é uma ciência recente, não é? Se formos a pensar, começou lá atrás com o Freud e com o Jung, em 1800 e tal, mas agora é que, aliás, teve o grande boom nos anos 60 nos Estados Unidos e agora é que é uma moda, vamos dizer assim. Sim, em termos de história é muito pouco tempo. É muito pouco tempo, não é? E então, as neurociências são ciências ainda mais recentes, não é? E depois porque nós somos muito conservadores, o mundo é conservador no modo geral, apesar de se dizer que não. Então, as neurociências vêm dizer o quê? Vêm falar de a parte química, conjuntamente com as palavras, com a linguística, e é difícil às vezes as pessoas perceberem como é que as palavras têm poder. E a parte espiritual da coisa, vamos dizer assim, as pessoas utilizam as religiões, e não estou aqui a falar mal de nada, não é? Mas não têm muita atenção. Por exemplo, o maior livro de programação neurolinguística é a Bíblia. É onde as neurociências mais estão presentes.
Não matarás, não farás, e a pessoa interioriza aquilo e repete e aquilo está lá. Não é? Do ponto de vista cultural é isto. Do ponto de vista político, económico, não há muito interesse em investir nestas áreas, porque se o Estado tiver que investir em neuropsicólogos e em neurocientistas ou na investigação, vai gastar imenso dinheiro e em psicólogos. Há poucos psicólogos a trabalhar para o Estado. Porque é uma verba grande, não é? E a saúde parece não ser das coisas que mais preocupa os políticos, infelizmente. Principalmente a saúde mental, não é? Exatamente. Aliás, eu costumo dizer, quando brinda alguma coisa, brinda a saúde mental, porque ela começa, cá dentro, e depois é que passa para o corpo, não é? E esse é o meu projeto, o meu propósito, é cada vez mais chegar às pessoas, de forma que se perceba, todos nós, e eu inclusive, que é, se nós estivermos atentos ao que a cabeça diz, à voz interior que eu falo no livro, porque eu tenho uma parábola, uma brincadeira entre o anjinho e o diabinho, não é? E temos uma voz interior que instiga por uma coisa e outro lado que instiga para o outro. E é isso que é o desenvolvimento do pré-frontal e do frontal, que faz com que nós tenhamos mais maturidade para falar antes de pensar, porque as pessoas acham que ser frontal é dizer tudo o que se pensa. Não, ser frontal é pensar antes de falar. E é isto que as neurociências explicam. Acho que não estamos ainda preparados para a quantidade de coisas boas que as neurociências têm para dar, porque há pouca divulgação e estamos a viver numa era muito acelerada, onde as redes sociais vieram substituir o nosso propósito, porque é muito mais fácil agarrar e ver coisas do que pensar. Pensar dá trabalho, sentir dá trabalho, relacionar o pensamento com as emoções dá trabalho. Então é muito mais fácil eu ficar a sentir-me ansiosa, em vez de eu perceber o que é que gerou aquela ansiedade, não é? Porque pensar no que gerou aquela ansiedade, vou ter que pensar a nível químico o que é que eu estou a produzir. E poucas pessoas têm informação de como é que o nosso cérebro funciona. Um dos meus propósitos, e isto pode parecer um bocado megalómano, e mania das grandezas, não é? Mas eu gostaria de mudar o sistema de ensino. E se calhar aqui com a colega podemos pensar sobre isso. Porque devíamos ensinar sobre amor próprio nas escolas. Não é que não seja importante saber quem foi o primeiro rei de Portugal, mas vai-me ajudar muito mais eu saber como comunicar com os outros, através, como fala no livro, das 4 etapas que eu designei, e colegas meus também, para como é que eu posso comunicar melhor se eu estiver a escutar. Não é? Quantas vezes, por exemplo, há pouco eu estava a brincar com o Virgílio, que não é Virgílio. Jair. Não é? Eu estava a dizer, você não está a ouvir-me. Porque às vezes estamos tão automáticos naquilo que temos para fazer e há uma certa falta de informação. E é curioso você dizer isso, né? Porque hoje nós vivemos uma época em que temos excelentes comunicadores sem conteúdo nenhum e temos pessoas com excelente conteúdo sem o poder da comunicação. E isso poderia ser ensinado nas escolas, não é? Plenamente. É complicado. O que a gente vê por aí de comunicadores que não têm rigorosamente nada para dizer, com outras pessoas que têm muito para dizer. Às vezes parece que estão a dizer alguma coisa, mas não estão a dizer nada. Não conseguem estar diante de um microfone, subir no palco e falar as coisas. Plenamente. Aliás, este livro eu falo muito de ressignificar, porque nós estamos sem valores. As pessoas, não é que não se tenham valores, mas os valores estão adulterados, estão sem significado. Nós vemos os jovens hoje em dia dizerem que se amam e a seguir andam a tapa na cara e andam a bater-se. Porque não tem o significado. Porquê? Porque nós, neste processo de aceleramento que vivemos, não temos tempo a comunicar uns com os outros. Quanto mais, nós vemos os professores que estão saturados, a precisar de ajuda, não é? E criticamos os professores quando para mim é uma das profissões mais nobres, porque eles ensinam-nos coisas maravilhosas, não é? Então, voltando aqui ao propósito, porque não o propósito começar por ser que estamos aqui reunidos e a começar a fazer. O propósito é o que nós quisermos realizar. Se nós os três temos esta consciência, é muito mais fácil hoje sentarmos aqui e criarmos um projeto do que irmos no carro a censurar, porque é muito mais fácil nós censurarmos os outros, não é? Dá menos trabalho. O cérebro está muito mais ativo para as coisas negativas, porque ele está sempre em alerta. Mas dá menos trabalho, dá menos trabalho ou é uma forma de defesa? Como assim? Porque quando A fala de B, a gente sabe muito mais de A do que de B. Tal e qual. Não é? Então, quando eu ataco, eu estou defendendo também, ou protegendo as minhas imperfeições. Não é? A gente vê o que acontece aqui, por exemplo, essa nossa entrevista, esse podcast de 1 hora, 1 hora e 15, vai se transformar em pequenos cortes de 1 minuto, 1 minuto e meio. A gente vê muitas vezes as pessoas, e desculpe a expressão, as pessoas caírem de pau em cima dos cortes de alguma coisa que foi dita dentro de um contexto, quando não tem paciência para ver a entrevista toda e perceber o que você está dizendo. Então, eu te pergunto, o que esperar de pessoas que são condicionadas nesse tipo de realidade, em que tudo é rápido, tudo deixa de ter valor, tudo passa a ter valor, parece que está tudo em ebulição? O que esperar de tudo isso?
somos muitos, não é? Nós somos muitas pessoas, andamos todos muito acelerados, há muita informação, os mídias vieram transformar mais o mundo e aglomerar e carregar. Eu gosto de achar e considerar que nós viemos para ajudar-nos uns aos outros. Então, o que esperar dessas pessoas? Tentar contaminá-las. Fala-se muito da contaminação por doenças, eu gosto de contaminar com alegria. Então, não custa nada passar por uma pessoa que está triste e dizer um bom dia. Muda o estado da pessoa. Sem perguntar se está tudo bem, né? Se perguntar se está tudo bem. Isso. Mas não custa nada. Eu acho que ser amável, ser delicado, ser gentil é chamar a responsabilidade para cada um de nós, não é? Nós esperar que a mudança aconteça nos outros. E há uma coisa que eu gosto muito, essa mudança, nós estamos sempre à espera nos outros e ela deve começar por nós. E eu acho que não custa nada e é uma coisa que eu quero desenvolver mais e falar mais sobre, quem sabe aqui ou noutros lugares, sobre a nossa consciência social, porque hoje em dia nós temos todos o hábito de dizer, alguém diz, porquê que está aqui? E vem alguém e diz, não fui eu. Mas não se trata de quem foi, é porque é que aquilo está ali. Está no chão, então porquê que não apanhas? Não fui eu que deixei cair? Há muito isto. E isso pode ser mudado. Eu quero contaminar o mundo. Eu quero um mundo melhor, não é? Aliás, há quem diga na história, se a mudança queres para o mundo, não é? Se foi o Gandhi que disse, ou o Martin Luther King também veio dizer, Martin Luther. Eu acho que ninguém ouve ninguém. Porque, por exemplo, eu estou dando um exemplo, atenção. Eu chego em casa e digo para a mulher, olha, meu dia hoje foi terrível. E a resposta dela, e o meu também. Certo. As pessoas não se ouvem umas às outras. As pessoas estão sempre comparando. Porque estão todas em sofrimento. E é aí que está, não houve escuta ativa. Ou houve uma tentativa de ser empática em que ela diz, foi, então o teu também foi mau, olha, o meu também foi. E aí, ok, então olha, vou-te contar o meu dia e depois contas-me tu o teu. Não há espaço para isto e deve haver. Porque a sua mulher, brincando aqui com o exemplo, sim. se calhar ela também está à espera que você lhe pergunte, então foi horrível, então o que é que te aconteceu? Eu tenho um episódio muito curioso que aconteceu com o meu pai há uns tempos e foi mesmo interessante. E foi um momento em que eu gostei de mim. E às vezes gosto mais de mim, não é? E isso é bom, quando nós sentimos que estamos a gostar mais, porque isto vemos a transformação que tivemos sobre os valores que eu estava a falar há pouco. Então, eu cheguei à casa dos meus pais, bati à porta e o meu pai estava enervado, ansioso com alguma coisa, e perguntou-me, não tens a chave? Eu disse, tenho, mas eu gosto de bater à porta. E começou a resmungar com qualquer coisa, e eu dei-me vontade de voltar para trás, ir embora. Pensei, tive consultas, foram pesadas, não me apetece estar aqui. E no momento exato em que eu pensei isto, tal voz interior disse, não, o teu pai não está bem. Eu entrei, eu, em vez de o agredir e dizer, olha, também estive mal, perguntei-lhe o que é que se passa. Ele estava até cabisbaixo, disse, olha para mim, o que é que se passa? E a seguir, disse-lhe, olha, eu também tive um dia mau, hoje atendi um pedófilo, é das coisas que eu menos gosto de atender, mas nós não podemos escolher, não é? E eu fui melhor. Não fui melhor que ele, fui melhor para mim. Tentei ser melhor. Eu acho que se passa tudo um pouco à volta disto. Em vez de nós estarmos a ver que o mundo está todo mal, é melhor pensarmos o que é que eu posso fazer para que este mundo que eu acho que está mal possa ser melhor. E no fundo eu acho que é isto que é ser psicólogo. Mais do que analisar. Quando começámos há pouco a análise, parece que eu analiso coisas más. Não, eu estou sempre a analisar o que é que eu posso analisar para que seja melhor. Então não vejo a análise como uma coisa má. É tudo uma questão de perspectiva. E também vem a consciência social, não é? Porque tu queres que as coisas fiquem bem, não é uma discussão de egos, não é de quem vai ganhar a discussão ou de... eu quero que o mundo fique melhor, o que é que eu posso fazer para que esta situação saia pelo melhor, não é? E como é que uma pessoa que não analisa só coisas más consegue ver coisas boas numa má pessoa? Olha, por exemplo, eu vejo pedófilo. Eu vejo isso, posso dar esse exemplo, mas vejo isso de várias perspectivas. Eu vejo sempre o que é que levou àquela pessoa, inclusive o pedófilo, foi a única vez que eu tive necessidade de respirar mesmo muito fundo, porque eu estava a dizer que ia repetir e que ia fazer, e eu podia responder-lhe mal, ser desagradável. Ia ser igual a todos os outros, que o trataram e que fizeram com que ele fosse essa pessoa. E eu pensei, não, eu tenho que o travar. E então eu entrei na cabeça dele, da forma de que ele entendesse que eu estava ali para ele. Porque ele foi vítima. Aliás, está provado cientificamente que os pedófilos foram vítimas de pedofilia. Não é? Então, perceber a vítima que estava ali e a dor que estava ali. Não é? Porque é o que falávamos há pouco, depois acabámos por não desenvolver muito, que é, a dor é uma escolha. Não, a dor não é uma escolha, a dor está lá. Nós sentimos dor. Se eu me magoar, eu senti a dor. Agora, se eu continuar a sentir que me dói e ficar fixada na dor, como na ansiedade, estou ansiosa, em vez de procurar o que é que me está a deixar ansiosa e ir lá resolver, não é? Porque pode ser um conjunto de coisas. Então, eu acho que é sempre importante, primeiro,
vermos o bom e não o mau. Treinarmos o cérebro para ver o bom. Não é? Há tanta beleza. Se eu escolher, ainda estes dias aconteceu qualquer coisa, que eu estava, pura e simplesmente, a ver acidentes. E sem querer dei por mim a ver acidentes. É como a história dos carros. Vemos um carro, queremos comprar um carro, começamos a ver esse carro. O vermelho começa a ver muitos. Não é? Isto está provado cientificamente. O cérebro faz isto. Então, se eu me programar a ver coisas boas, eu vou ver coisas boas em todas as pessoas. Aliás, eu gosto muito da cultura japonesa e chinesa. Se não foram, vão, porque vale a pena. São países bem diferentes e na diferença nós aprendemos muito. E eles têm aquela teoria do yin e do yang. Em tudo o que é bom, há de haver uma coisa má. Em tudo o que é mau, há de haver uma coisa boa. Então, se treinarmos a cabeça a perceber isto, é muito mais fácil lidarmos uns com os outros. E aprendemos a gostar das pessoas na totalidade e ajudá-las naquilo que elas têm de menor ou de menos bom. Propósito, nasce connosco ou criamos? Essa pergunta é excelente. Eu senti sempre que ele tinha nascido comigo, mas nós, segundo a ciência, nascemos sem nada, não é? Eu tive uma forte influência dos meus pais, que são pessoas genuinamente boas, com os seus defeitos, obviamente, como eu também mostrei, mas principalmente da minha mãe e da minha avó materna, que são pessoas genuínas e que me ajudaram a descobrir e desenvolver mais o meu propósito. Eu sempre fui criada e cresci com pessoas a ajudar pessoas. E ainda hoje a minha mãe é a minha maior crítica e me põe sempre a ver o lugar do outro. E então ajudou-me bastante. Não acredito cada vez mais que aquela história de que tudo está escrito, eu acho que existe aqui uma composição feita assim, mas depois cabe-nos a nós escolher o nosso caminho. Sim. Okay. E todos têm um propósito? Sim, todos temos um propósito. E para pessoas que estão totalmente perdidas? Mais importante é descobrir o propósito, para não se perder ainda mais. Porque é tão fácil nós nos perdermos. Há uma linha tão ténue entre o amor e o ódio, entre a loucura e a sanidade. E eu acho que é verdadeiramente importante percebermos o propósito. E o propósito pode ser uma carreira, pode ser mãe, pode ser trabalho, pode ser tanta coisa. Não? Ajudar os outros, sorrir para uma pessoa. Agora, se vocês me dissem, então vamos andar aí na rua, feitos malucos, a sorrir para as pessoas. Não é esse propósito, é aquilo que sentimos, a tal chamada, para onde é que devemos caminhar? Não sei se respondi. Sim. Só que hoje em dia é difícil, não é? Na sociedade em que nós vivemos, como estavam aqui a falar, não é tudo tão acelerado. As pessoas parecem que estão todas preocupadas com outras coisas que não têm tempo para pensar neste sentido de vida. Nós estamos a ver uma era capitalista, não é? Saímos do tipo de era e estamos num mundo consumista, e somos todos consumistas, uns mais que outros. É importante ver no consumo alguma necessidade, porque nós precisamos de consumir coisas. Porém, eu considero que é muito importante fazermos alguns retiros, passarmos tempo connosco, pararmos, respirarmos, meditarmos. Eu não falo daquela meditação hindu, não é? Ficarmos parados. Por isso, simplesmente, eu ativo todos os dias no meu cérebro uma coisa que quero aconselhar quem nos estiver a ouvir. Eu não dormia muito bem, sempre foi a minha patologia em termos psicológicos, porque penso muito e gosto de pôr as coisas, ao final do dia gosto de arrumar as coisas. E comecei a utilizar, vocês podem encontrar isto no YouTube, as ondas cerebrais ou brainwaves, porque são construções musicais propositadas para que o cérebro desacelere ou acelere. Então eu uso quando estou a trabalhar com atletas, e eles já treinam e já gostam, que é as alpha brainwaves, as ondas cerebrais alpha, está no YouTube. E aquilo está a trabalhar o nosso cérebro. Ou a teta, por exemplo, eu uso muito quando estou mais ansiosa ou mais agitada com alguma coisa, quando vou viajar e saio de uma viagem para outra ou de um programa para outro, ou com atletas que eu tenho que ir ao país onde eles estão, e são atletas que estão na seleção, por exemplo, de futebol, e há muita pressão, porque eles têm essa pressão e sem querer eu acabo por senti-la, e uso muito. Não é? A teta, as brainwaves teta ajudam-nos a dormir. Mas há outro tipo, há muita coisa. Mas é a cena das frequências? É, a cena das frequências. Tem no Spotify e tudo. Tem no Spotify e tudo. Sim. Eu já utilizei alguma vez. E então? Não sei te dizer se foi por causa daquilo, se deu certo, se não deu certo. Eu te disse, eu utilizei assim de forma muito superficial. Resultou que ele está a dizer. Eu não tenho problema para adormecer. Eu tenho o problema... manter... Acordar à meia-noite, é insônia secundária. Não sei. Antigamente eu tinha o problema que era acordar. Uhum. Eu hoje tenho o problema que bate 3 horas da manhã, eu acordo como se tivesse dormido a noite toda, achando que já são 6h30, 7 horas, vou olhar o relógio e são 3 horas da manhã ainda. É complicado, né? Sim, mas também dizem que à medida que os anos vão passando, as pessoas dormimos precisam dormir menos. Sim. Será que é mesmo? Olha, então eu já nasci idosa, porque eu sempre dormi pouco e sempre super jovem. Cá está, diz muita coisa que depois não corresponde. E é isso que fala o livro, sobre o significar.
desde os traumas àquilo que nós ouvimos. Nós ouvimos tanta coisa que é certa, como ouvimos tanta coisa que é errada, não é? Mas ainda em relação às ondas cerebrais, obviamente, se eu for com uma disposição que vou acreditar que aquilo vai resultar, é o efeito placebo, não é? Há aqui uma componente de tanta coisa que nós acreditamos, que a fé é a maior coisa que nós podemos ter para acreditar ou não acreditar. Sim. Nós acreditamos em deuses que nunca vimos, mas o que é certo é que há muitas provas de que existem, não é? Pergunta. Fé e propósito, como é que se relaciona? Juntos, sempre. Como? A fé é esperança, não é? É um valor que tem que estar alinhado. Nós acreditamos sempre e é necessário acreditar. Quando nós não acreditamos em nada, não temos propósito. No fundo, o propósito são os nossos objetivos. Eu considero o propósito o nosso projeto maior. Os nossos objetivos, as nossas metas menores serão sempre propósitos menores, não é? E sem fé, sem esperança, sem planeamento, nós não vamos a lado nenhum. Eu vejo as pessoas que acreditam mais, seja no que for e que tipo de Deus quiserem acreditar, uns acreditam no universo, outros num Deus, outros não é? Cada vez houve-se diferentes nomes para a mesma coisa, porque no fundo estamos todos a falar da mesma coisa. E sim, a fé é necessária. Eu sou uma pessoa de fé, sem dúvida nenhuma. Aliás, a fé, a esperança leva-me a fazer muita coisa, mas atenção que a fé, tal como a esperança, são valores passivos, não dependem de nós. Dependem de nós acreditar. Mas para que aconteça, para que o nosso propósito aconteça, não basta só ter fé e acreditar. Preciso fazer. É preciso fazer, é preciso ter valores ativos. E os valores ativos são organização, planeamento, consistência e por aí fora. Ou seja, é como se andássemos aqui numa perna entre acreditar, fazer, acreditar, não é? As duas coisas. Mas você tem fé em quê? Em você? Ou você tem fé que lá em cima tem uma pessoa de barbas brancas que está sempre a ver? Eu nunca vi, é somente barbas brancas. Aliás, sempre a ver o que nós fazemos certo e errado e nos castiga. Não, se eu acreditar num Deus, e acredito, e isto é muito controverso, porque dizer isto em público, uma psicóloga, neuropsicóloga, que sou cientista, não é acreditar em Deus, mas pelo contrário, tenho muito orgulho em dizer que acredito em Deus. Mas você não é a única, Nunca ouvi, mas sinto constantemente. Uhum. Aliás, não o sinto só na minha aflição, converso diariamente com ele, conversa comigo, a tal voz interior, não é? Nós somos crenças acima de tudo. Todos nós temos crenças, coisas que acreditamos. Uma crença é algo que nos leva a um caminho, a um pensamento, a uma emoção. Se eu acreditar que existe, aliás, eu tenho um irmão, é muito curioso, que não é crente, e então brinca muito comigo. Curiosamente, as filhas dele são crentes. E ele agora já tem uma perspectiva diferente. Mas para esse meu irmão, a energia é um interruptor de luz. Para mim, não. Energia, eu sinto aqui. Há uma energia. Uhum. Vocês sentiram como eu cheguei, eu sinto como é que vocês estão. Mas os sensitivos sentem mais isso. Mas, obviamente, sou uma mulher de fé, sou uma mulher crente. Porque eu quero acreditar, eu opto por acreditar. Eu tenho a necessidade de acreditar. Faz-me bem. A neurociência explica isto muito bem. Se eu me focar em agradecer todos os dias, o meu cérebro vai ativar hormonas, ou hormônios, ou no Brasil dizem hormônios, em Portugal neurotransmissores, endorfinas, vai ativar neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, que me vão fazer sentir melhor. Se eu for uma pessoa descrente, facilmente eu ando pessimista, ando negativa, vou desenvolver coisas que não me fazem bem como o cortisol e vou andar mais estressada, mais ansiosa. Se eu acreditar que lá em cima ou cá em baixo, o que quiser me chamar, para mim Deus existe dentro de mim. Uns chamam o universo, outros chamam o que quiserem. Há quem chame Deus, há quem chame tanta coisa. Para mim, eu sinto a necessidade de acreditar uma coisa assim, é importante. Faz-me bem. Se me fizesse mal, não acreditaria. Como é que uma pessoa descobre então qual é o seu propósito? Vamos imaginar que aparece alguém em consultório, atendimento, e eu vejo muito o propósito também aliado com perder o sentido de vida, não é? Vemos em muitas pessoas com depressão, em estado depressivo, perderam o seu propósito. Como é que o encontramos? Isso é uma pergunta, mais uma vez, vocês escolheram a dedo, não é? E que estou a gostar muito também, quero agradecer-vos desde já. Sem ser as pessoas que nos procuram com depressão, no dia a dia, nós conversamos com pessoas, todos nós, e vemos que as pessoas não têm objetivos. Então é perceber os objetivos das pessoas. Porque a pessoa que vai em depressão já vai no desespero. E, infelizmente. Em estado final, não é? E é importante aqui também esclarecer uma coisa. Fala-se muito da depressão num estado já limite, na depressão major, não é? Quando a depressão começa facilmente com 4 sintomas, 5 sintomas, basta a pessoa andar irritada, sem paciência, não dormir bem, não comer bem, já estamos numa depressão leve. Só não estamos a falar de 4 sintomas. Então andamos todos deprimidos? Sim, andamos todos deprimidos. Mas há uma mensagem muito importante aqui. É que a depressão é o motor da evolução. É quando nós batemos no fundo, é que nós percebemos que não estamos bem.
E esta mensagem que eu quero passar é, nós temos que perceber isso antes, ouvindo os nossos pensamentos. Quantas vezes vocês vão a conduzir, acontece-me, ou acontecia-me, reparem, acabei de corrigir porque falei em voz alta. Falar em voz alta é super importante. Eu vou conduzir, eu vou reclamar com o senhor da frente, mas vou reclamar em pensamento. Vai do senhor, vai à frente, vai devagar, isto acontece. E de repente a minha voz interior diz assim, e agora cada vez mais eu falo em voz alta. Antigamente dizia que falar em voz alta era os malucos, não é? Não, falar em voz alta é bom, porque vai ecoar, é uma técnica da psicoterapia, vai ecoar o meu pensamento. E aí eu digo, não, tu é que saíste atrasada, tinhas que sair mais cedo, tinhas que ter acordado mais cedo. E isto faz com que eu tenha mais consciência para que eu possa evoluir e seja melhor. Então, na resposta mais diretamente, como é que se ajuda a pessoa? É ajudando a pessoa a ser mais consciente do que é que ela está cá a fazer. Não se faz assim. Como psicóloga sabes que não é assim. É um processo. Então o que acontece? Quando a pessoa, um amigo, uma amiga, alguém que procura, alguém na rua, que nós vemos que não está bem, como é que eu questiono muitas vezes, como é que há pessoas a dormir na rua? Onde é que aquela pessoa se perdeu? E nós não queremos saber. E nós deveríamos querer saber mais, não é? Então, como é que se ajuda uma pessoa no processo? Se ela estiver em consulta, cá está. Perguntar o quê, como e quando. O que é que a pessoa quer? Se é que não quer nada, então vamos ajudá-la a entender onde é que ela se perdeu. Vamos lá atrás se for necessário. Se vamos trabalhar dinâmicas para que ela encontre o que é que gosta. Mas eu não gosto de nada, eu nem tenho amigos. Quantas vezes nós ouvimos isto em consulta? Eu não tenho ninguém. Vá à lista telefónica. Não é na primeira consulta. Não é por acaso que o processo terapêutico é... Eu estou a falar rápido porque eu quero dizer muita coisa. Porque é muita coisa importante. Siga, à vontade. No propósito, quando a pessoa vai à consulta tem um propósito, não é? Então, o que é curioso aqui? Quando a pessoa vai à consulta, e porque é que a psicoterapia, e não o acompanhamento psicológico, eu sou psicoterapeuta também, o acompanhamento psicológico pode ser menos vezes, não é? Mas a psicoterapia tem uma programação. E porquê? Porque ela exige uma reflexão entre as consultas. Exatamente porquê? Para que se chegue a um propósito. Então o propósito é tudo aquilo que nós fazemos para que se ajude a pessoa a chegar a algo que ela se sinta feliz. No fundo é isto que é o propósito. Como é que se faz isto em consulta? Se a pessoa estiver deprimida, vamos trabalhar a depressão, não é? Fazê-la entender o que é que fez com que chegasse àquele estado e se ela quer continuar naquele estado. Se aquele estado lhe faz bem. Há pessoas que gostam de estar. Porquê? Porque cá está. O cérebro habitua-se aos neurotransmissores de dor, e vocês veem que há pessoas que gostam de se queixar, não é? Porque o cérebro está automático, programou-se daquela maneira. Desprogramar e voltar ao cérebro saudável é um trabalho que nós, psicólogos, temos que fazer, não é? E por isso eu digo muitas vezes, e tenho dito sempre em todos os programas de televisão que tenho ido, terapia não é com os amigos. Com os amigos há uma conversa boa. Os amigos dizem sempre o que fariam no nosso lugar, muitas vezes não sabem o que é o melhor para nós. O terapeuta não, o terapeuta veste a pele, senta-se com o paciente, calça o sapato e sente a dor e leva à saída da dor. Isso é a pessoa que vai ajudar realmente, não é? E é muito importante porquê? Porque o amigo está a projetar-se. O psicólogo não pode projetar-se. O psicólogo tem de sair dele próprio, não é? Tal análise que eu estava a dizer. Eu quando estou a analisar, não estou a analisar os defeitos da pessoa. Eu estou a sentir a dor da pessoa. Eu estou a sentir se a pessoa está acelerada. E eu acho que ser psicólogo agora, cada vez mais, há pessoas a tirarem o curso de psicologia, porque é uma moda, porque se quer ir analisar os outros. Mas não, começa pela análise de como eu sou e como é que eu posso ajudar o outro a ser melhor. Não sei se respondi diretamente à questão. Sim, ou seja, começar pela parte dos objetivos. Sim, só perceber o que é que ela quer, sim. porque percebendo o que ela quer acaba por depois conectar-se e isto é a minha visão, é impossível eu conectar-me com o meu propósito sem conectar com a minha espiritualidade. Claro. Independentemente do que significar para cada pessoa. Com certeza. Também há bocadinho fiz a pergunta da fé, porque não, fé não é religião. É isso. Espiritualidade não é religião. Tal as pessoas podem conectar a ir para uma viagem para... da fé de Deus e por aí fora. Sim. Se calhar eu posso não lhe chamar Deus, posso chamar outra coisa, mas é a questão da espiritualidade, sem dúvida nenhuma. E é aqui que está o grande problema. Nós estamos a viver uma era cada vez mais espiritual e uma era cada vez mais científica. E estão a colidir. Quando deviam? Quando deviam, exatamente. Aliás, o livro aqui à frente eu falo de física quântica e de como as neurociências veem o que se fala sobre o universo e por aí fora, ou sobre o sentir coisas. Isso é bem visto na psicologia? Não. Porque há bocadinho Não. o JP perguntou sobre o PNL. Programação neurolinguística. Programação neurolinguística. E o que eu vejo é, aqui comparando, dá para ver, não é, gente? Que duas gerações completamente diferentes, né? Eu saí da faculdade, vamos dizer, sou uma bebé ainda, né? E aqui já tem muita experiência. Também não exagera, né? Pronto, comparando, né, JP? Não exagera. O que é que eu vejo hoje em dia? Eu já sou uma psicóloga da era das redes sociais, eu empreendo no digital, e o que é que eu vejo entre os meus colegas? Às vezes é muito esta crítica com
o PNL, especificamente, que há pessoas que falam mal, né, sobre PNL, física quântica, ou seja, a minha perspectiva é que tudo aquilo que é fora do tradicional é mal visto. Como é que a Ana já tem... Espetacular isto, porque eu entendi a questão. Eu quando estava a escrever o livro, eu tive que reformular muitas vezes. Porquê? Porque existe uma ordem dos psicólogos, e ainda bem que existe, mas há uma ordem que castra, não é? Que vai lá e que vai castigar, se nós não nos portarmos, não nos alinharmos. Eu acho bem quando é necessário, obviamente, mas nós, psicólogos principalmente, e agora que estamos aqui cara a cara, dois colegas, eu acho que o psicólogo tem que ser mais aberto, obviamente com limites, tudo tem que ter limites, não é? Mas tem que haver abertura para entender. Como é que eu vou atender um paciente? Eu comecei a sentir isso quando comecei a trabalhar. Como é que eu vou atender? Isto aconteceu-me imenso. Pessoas que vêm falar da astrologia na consulta. Eu vou criticar, olha, nós estamos aqui para falar da astrologia, mas estamos aqui para falar de si. Quando a pessoa me está a dizer que o marido é do signo de peixe e que ela é escorpião e que chocam por causa disso. O que é que eu fui fazer? Eu fui aprender mais sobre o que é que a minha cliente, a minha paciente neste caso, me estava a falar. E não vejo mal nenhum nisso. Portanto, quando se fala de espiritualidade e quando se fala de neurociências, eu o que faço enquanto psicóloga, neurocientista e enquanto neuropsicóloga, eu vou pesquisar onde é que elas podem estar semelhantes. E o livro tem um capítulo espetacular que eu consegui tirar o castigo pela ordem dos psicólogos, estou a brincar, obviamente, porque está de forma explícita, onde as duas, em vez de colidirem, elas se unem. Não é? Você ainda há pouco estava a falar, eu tive o ímpeto de interrompê-la, mas não tive coragem. Deixei ir até o final porque realmente foi muito interessante. Mas eu entendi bem, você disse que a depressão é o motor da evolução? Normalmente é, no meio de uma discussão, um exemplo, não é? No meio de uma discussão num casal, a pessoa chateia-se, não quer falar, não vou falar com ela, estou chateado, não vou falar mais. As emoções, não é? Estão ali, ao rubro. A pessoa fala sem pensar, magoa o outro. Mais tarde a pessoa pensa, eu podia ter feito diferente. Afinal eu gosto dela, eu gosto dele. Afinal eu não quero ficar sem a pessoa. E isto é importante. É a depressão que vai desenvolver a capacidade de introspectar, de pensar, de refletir. Porque quando nós estamos acelerados, quando nós não só pensamos em nós, e a sociedade está daquela maneira que falámos há pouco, porquê? Porque estamos todos muito centrados e a projetar no outro, que é a pior coisa que existe. O que é projetar? Para quem lá em casa possa não entender. Projetar é, eu ponho as minhas coisas, eu vejo as minhas coisas no outro, porque eu na realidade não estou a ver o outro. E ver o outro é extremamente importante. Então, a depressão, eu gosto de ver o lado positivo das coisas. Não é? Eu posso ficar aqui a falar da depressão da parte má. Mas eu não estou aqui a sugerir que vamos todos ficar mais deprimidos para ficarmos melhor. Não é isso que eu estou a dizer. Sim. O que eu estou a dizer, até porque existem os neurotransmissores que nos fazem sentir mal. É graças à depressão, muitas vezes, que nós mudamos. Porque quem não deprime, não cresce. Ao longo da vida nós tivemos várias depressões. Quem não deprime, quem não é capaz de ficar um dia no sofá e ter um dia que fica, espera aí, eu não quero estar com os meus amigos, deixa-me ficar aqui a pensar. Quem não deprime e quem não sofre, você quer dizer? É um ponto de vista. Porque você afirma que quem não deprime não cresce. Não amadurece. Não amadurece. Porque a depressão acaba por ser uma mudança de um estado para outro. Não é? E ficamos entre estruturas mentais. Isto agora dava pano para mangas também para outro tema. Mas nós nascemos sem estrutura mental, um cérebro inato, com emoções inatas, 12 emoções inatas, que te falei. E depois, por exemplo, é a sociedade que nos ensina o medo. Nós não vemos crianças com medo. Nós não vemos crianças com vergonha. Nós não vemos crianças com culpa. Nós não vemos crianças com racismo, nós não vemos crianças com homofóbicas, xenofobia. Exatamente. Sim. A xenofobia também é interessante. Somos nós que ensinamos. Somos nós que ensinamos. Portanto, o medo, a vergonha, está nessas coisas. É aprendido, é ensinado. Aliás, nós vamos ver um mundo cada vez mais gay. Porquê? Porque hoje em dia vê-se casais andarem de mão dada. E as crianças vão aprender que casais de pessoas do mesmo sexo, quer dizer. Estão na mesma linha de pensamento. Sim. Então, ainda há pouco eu estava a falar disso. Porquê? Porque vai ser normal. Vai ser introduzido como normal, não é? Mas pronto, isso agora também dava para outro tema. E não devia? O que é que não devia? Ser visto como normal? Nós nascemos... A pergunta é provocação pura mesmo. Sim, nós nascemos iguais, não é? Cá está, é a sociedade que determina. Pois é a consciência de cada um. É como o racismo. A homofobia, para mim, é exatamente a mesma coisa que o racismo. Como é que estamos? Na data, no ano em que estamos, ainda a cor da pele importa. Para mim, eu adorava ter a cor dela, está sempre bronzeada.
Ai, eu não gosto da minha cor, porque toda a gente diz, porque tu és tão branca. Calma. Deprime que você vai evoluir. Deprime. Mas isto para dizer o quê? Não, isto para dizer o quê? Ela gostava. Isto até entra É irónico, okay, claro. você também nunca está satisfeito. Claro. Porque ela gostava de ter a minha, eu gostava de ter da minha prima. Claro. A minha prima, se calhar, gostava de ter Mas, a olha, mas agora deixa-me só dizer Sim, mas porque nunca está é que eu satisfeito. gostava de ter essa cor. A minha mãe, quando me vê no inverno, diz: ai filha, parece que estás doente. Cá está a influência da cultura e da família. Sim, porque a família é nada mais, nada menos que aquilo que mais precisamos e aquilo que mais nos adoece muitas vezes também. Mas, Ana Barracão, você no início disse que não gostava muito de ser apresentada como psicóloga, não é? Eu também não entendi muito bem essa parte, porque cada um é aquilo... Tinha na sequência que estavas a dizer há pouco de eu analisar muito. Sim. Porque a partir do momento que me apresento como psicóloga acontecem duas coisas terríveis. Que às vezes eu estou a querer relaxar, ao contrário do que estavas a dizer que se calhar eu não conseguia. Eu estou a relaxar, eu tenho um primo que tem um bar de karaoke e eu gosto imenso de lá ir. E você canta? Já vou cantando. Já vou-me perdendo essa vergonha, cá está, não é? Pronto, tenho que aceitar que não canto como uma profissional e está tudo bem. Sim. A partir de que Mas aceitamos nem as os coisas. profissionais às vezes cantam como verdade, tão não é? profissional. Sim. E por vezes o que acontece é duas coisas. Se me apresento como psicólogo, a pessoa vem e preciso mesmo falar contigo, ainda bem que estás aqui, porque olha, está-me a acontecer o meu marido, a minha mulher, blá, blá, blá. Eu estou ali num momento, dá uns anos para cá eu aprendi a dizer que não. Não é? E eu aprendi a dizer, olha, entendo perfeitamente, vamos falar 5 minutos, a partir dos 5 minutos eu começo a cobrar-te. É óbvio que eu estou a brincar com a pessoa, porque eu não vou cobrar nada e a pessoa percebe. Quando a pessoa não percebe, eu digo, olha, se é uma pessoa que eu conheço, eu dou um contacto a uma pessoa amiga, um colega ou assim. Se eu não conheço, eu vou dizer à pessoa, olha, não é o local aqui, se precisar ter o meu contacto telefónico, nas redes sociais, pode contactar-me. Isso é uma das coisas que acontece. A outra coisa é aquilo que aconteceu há pouco, que é, vai estar a analisar-me, agora já não estou à vontade, e o que é um absurdo, porque eu não estou lá para estar a analisar a pessoa. Eu analiso as pessoas, do ponto de vista profissional, na clínica, não é? Na rua, analiso como outra pessoa qualquer. Sou mais analítica do que a maioria das pessoas. Sim, a profissão deforma um pouco, mas não vejo isso como patologia e considero uma pessoa com saúde mental. Até há um meme que diz, né, que o bom do psicólogo é que ele percebe as coisas diferentes das outras pessoas. O mau do psicólogo é que ele percebe as coisas diferentes das outras pessoas. Ou seja, é o bom, Exatamente. E ao mesmo tempo também é o mau, Claro. né? Mas eu acho que você colocar uma capa de super-herói num psicólogo, de dizer que ele tem o poder de perceber isso ou aquilo. Eu conheço muitos psicólogos que não deveriam ser psicólogos, e não estou dando indireta. Olha, nós também, de certeza. Mas isso nós vamos em todas as profissões. Mas eu acredito que nenhuma de nós quer ter uma capa de super-herói. Não, é o que nós menos queremos ter, mas é Mas verdade. é porque é uma responsabilidade. Quando algum paciente me diz, é Deus no céu e Ana na terra, alguma coisa eu não estou a fazer 100%. Pois. E o que eu faço logo é, não diga isso, não pense isso, e diga-me em que momento é que me pôs no pedestal ou que eu fiz com que isso acontecesse. E corrijo. Porque não é essa a minha pretensão de forma alguma. Mas olha, nem criar dependência. Aproveitando que eu estou aqui com duas psicólogas, ainda há pouquinho eu contei que cada vez eu durmo menos, bate 3h30 da manhã e eu acordo. Eu acordo, vou fazer meu pipizinho, volto para a cama e não consigo mais dormir. E aí eu sou atacado literalmente, por dúvidas cruéis e existenciais, que não cabem na cabeça de ninguém. Por exemplo, coisas que me passam pela cabeça. Se os homens engravidassem, o aborto seria aprovado? Isso é acha isso normal pensar numa coisa dessas? Isso é porque tu também tens um valor de justiça bastante... Por que gordo começa sempre a dieta na segunda-feira? Sabe? E aí não para mais. A minha cabeça não para mais. Não é uma questão de valor de justiça. Eu pensava que tu ia É super engraçado esta conversa. A primeira coisa, como estou aqui como psicóloga, a primeira coisa que eu fiz foi o teste de Rorschach. Isto seria uma incongruência, porque é uma coisa que foge da realidade. O homem não engravida, o homem não pode ter filhos, o homem logo não poderia ser. Sim, mas uma vez eu vi. Mas se entrássemos nesse mundo, nessa fantasia, não é? Se o homem engravidasse, se poderia ou não fazer o aborto. E porquê é que deveria ser diferente do que é para a mulher? Porque a culpa disso é do Leandro Carnal, não sei se você já ouviu. Sim. Leandro Carnal uma vez afirmou que se o homem engravidasse, o aborto era feito dentro da Capela Sistina. Por quê? Porque o homem sendo o gerador de caso, no caso da vida, tudo é feito de forma a favorecer o homem, porque nós vivemos numa sociedade machista. Isso é que eu toquei no ponto da justiça. Então o que acontece? O aborto cria tanto... Atenção que eu não sou a favor do aborto, deixar aqui bem claro. Eu só acho que só é a favor do aborto quem nasceu, porque quem não nasceu não tem posicionamento sobre isso. Mas você sabe o que é acordar às 3 da manhã e ficar pensando nessas questões filosóficas, não é?
Se Olha, eu me eu acho que ele autoconheço. está a ler o livro, ele está sem propósito, está a estar só ocupado. Eu não sei se eu estou. Está Sabe que eu não sei se eu estou sem propósito ou se eu já ultrapassei os propósitos a que eu tinha me proposto. Não sei Então é uma falta, voltamos ao mesmo, é uma falta de propósito. Precisa de outro, se calhar, não é? eu senti que vocês ficaram empolgadas com o que eu disse. Acho que isso dava aqui uma consulta, gente. Ao vivo. E dava novos temas. Eu só tenho 5 minutos, que a partir do 5º minuto ela começa a cobrar. 5 minutos então aqui para tratar do JP. Começando agora. Aí eu fico me questionando, será que as pessoas, quando acordam, independente da hora, elas têm esses pensamentos, elas são assoberbadas por essas Pode crenças? responder isso do ponto de vista profissional? Sim, claro. Pronto, estávamos a brincar agora do ponto de vista profissional. O acordar à meia da noite, ou seja, a dificuldade em adormecer é a insónia primária. O acordar à meia da noite e não voltar a dormir é a insónia secundária. E tem sempre a ver com preocupações, é só procurar o que é que está a preocupá-lo. Se é alguma coisa concreta, ou se é a tal falta de propósito que estamos aqui a ironizar, mas que pode até estar a acontecer. Já fez tudo, queria na vida e agora está a precisar de um novo propósito. Acontece muito a mulheres e aos homens da nossa faixa etária. Não é? Seja menopausa, andropausa, é um tema excelente quando quiserem. Faço questão de cá vir falar sobre o tema, porque é um tema que é necessário e não se está a falar muito. Mas a menopausa ou a andropausa também contribui? Sim, eu acordo imenso à meia-da-noite. Uhum. Com os calores. Ai, não tenho calores. Eu tenho calores, eu perdi os pelos das pernas. É uma tragédia. É uma tragédia. É pesado. É. Mas é um tema para outro. Mas é engraçado que a menopausa ela é muito mais divulgada do que a andropausa. É. Porque nós vemos cá está. Vou pegar naquilo que disse para não conseguir. Para quem não sabe, a andropausa é a menopausa nos homens. Me corrija se eu estiver errado. Sim, está certo, está certíssimo. Porquê? Vou pegar naquilo que disseste para não parecer que sou feminista, está bem? Porque ser machista é uma coisa, ser feminista é outra. Uhum. Então, pegando naquilo que disseste, que vivemos num mundo machista, é essa a resposta para a andropausa. Porquê que se fala menos de andropausa? Porque é um tema tabu. Porque a mulher admite que está na menopausa, o homem não. Não se fala de menopausa. Fala-se muito, todas as mulheres, nós entre nós. Eu não vejo nenhum homem falar com outro homem sobre andropausa. Aliás, é ofensivo dizer a alguém, já tive vários pacientes em que eu tive que dizer, você tem que fazer análises para ver se já está na andropausa e não. Nem você pensar. tem que fazer análises para ver se está na andropausa. E o que é as análises mostram? Igualzinho. Sim, igualzinho. Tudo. O JP vai sair daqui e vai marcar já análises para ver. As nossas hormonas ficam aos saltos? Completamente. Altera, não é? Mas desculpa a minha ignorância, doutora. Desculpa a minha ignorância. A menopausa na mulher é provocada pelo término da era de fecundação, não consegue mais engravidar. No caso do homem, porque eu sempre achei que isso... Também. Eu sempre achei que isso estava ligado à produção dos óvulos, essas coisas todas. Isso tem tudo a ver, mais do que a produção ou não produção, seja do que for, tem tudo a ver com o envelhecimento. Nós entramos na segunda fase. Nós temos, não é? Vou ficar deprimido, doutor. Daí vou evoluir. A depressão, né? Cá está, mas cá está. Vai procurar saber mais. Uhum. Porque a depressão dá para isto. Vamos querer saber mais. Ou ficamos no sofá, mas ninguém fica parado para sempre. Aliás, o livro fala de um tema, já volto aqui novamente, que é nós somos 80% de água. E a água está em movimento. O que acontece à água quando não está em movimento? Ela apodrece. Não é? Estagna. Os órgãos igual. Se algum órgão para, nós morremos. Então, há muita dificuldade em aceitar a segunda fase da idade. Eu estou com essa dificuldade. Nunca pensei que me ia custar envelhecer e não estou a gostar nada. Mas casa de ferreiro, espeto de pau? É claro. Então eu também faço terapia e não me vergonho nada. Pelo contrário, faço questão que toda a gente saiba que eu faço terapia. Mas faz terapia consigo própria? Não, isso comigo própria é outra coisa. Mas tenho uma psicoterapeuta. Sim, mas voltando então ao caso da... Ele quer saber mais. Não quero, porque eu acho... Então eu vou ver a minha agenda. Vou ver a minha agenda e vou agendar com ele. Ok. Não, mas tem a ver com o processo de envelhecimento. O corpo muda, não é? E o que acontece? A mulher começa a fazer outro tipo de coisa e o homem outro tipo de coisa. Por exemplo, nós vemos muitos homens a procurar, há uma faixa etária, aliás, há um número substancial, muito significativo de homens que se separam da mulher e procuram mulheres mais novas. Porquê? Porque tem a ver com o corpo, tem a ver com o envelhecimento, tem a ver com a necessidade de se sentirem mais jovens. E há, efetivamente... Tem a ver com o corpo? Onde se vê a questão da... Jair não concordo. Não. Eu acho que tem a ver... Mas ele tem idade para estar na andropausa? Eu nem sei a idade do Jair. Mas agora falando sério, tem a ver com o corpo ou tem a ver com a mente da pessoa? Ou seja,
É uma ilusão, porque a pessoa envelhece, se divorcia da mulher Há quimicamente e alterações. procura alguém mais novo porque acha que vai ser Isto é mais um tema, novo, eu tanto não com alguém queria mais entrar novo. neste tema, porque isto é um tema que corre o risco de ficar mal entendido, porque isto tínhamos de ter um início, um meio e fim. Não está organizado. Não é? Não estamos organizados, senão fica estranho. Mas, da mesma forma que a mulher tem alterações que alteram o corpo físico e a mente, não é? O cérebro e o corpo, o homem tem as mesmas alterações. As mesmas, não são iguais, serão diferentes, não é? Mas vê-se muito, por exemplo, a perda de memória, o calor que estava a falar há pouco, não é? O questionar muito, as insónias, tem tudo a ver com a andropausa e com a menopausa. Respondi melhor? De acordo com as suas crenças? Existe algum atestado que eu possa apresentar no trabalho para terem mais paciência? Não, ainda não é considerado doença. Não é uma doença, faz parte do processo da vida, né? Exatamente. Não sei. Do amadurecimento. Jota, marca uma consulta, uma ação de psicoterapia. Isto é muito curioso. A questão da depressão. A depressão é exatamente o quê? É a não adaptação a uma mudança na vida. O Covid veio provar-nos isso. Quem se adaptou, dizia o Darwin, não é? Não é o inteligente o mais forte, é aquele que se adapta. E a menopausa, a andropausa será isto. É ok, estou a mudar. É que algo que veio que eu não controlo, mas eu vou ter que me adaptar. É exatamente isso a depressão. A verdade é que todas as mudanças acabam por trazer adaptação ao longo da vida e readaptação do nosso próprio propósito, desde mudança de trabalho, mudança de idade, transição de forma. Há muita transição de carreira na nossa faixa etária. Faz conta que é da minha idade, não é? Que eu continuo a achar que ele tem 50 e poucos. Não é? Mas não, há muita... Tenho 72. 70, menos, né? Vai impressionar o público. Mas tem muito a ver com a necessidade de procurar um propósito nestas idades também. Porque cá está, o que mexe aqui no cérebro, a nível químico, vai mexer connosco. Não é? Isto agora dava tema também para... E até porque, como a Ana trabalha também com atletas de alta competição, pelo que eu percebi, não é? Até mesmo um atleta, quando termina uma carreira, agora sou o quê? Faço o quê? Então todas as mudanças... Aliás, vemos muitos que perdem a fortuna que ganharam porque não conseguem gerir. Não é? Vemos E só se vem à luz da identidade daquele propósito de ser atleta de alta competição. Mas é muito mais do que aquilo, não é? Os artistas, os atores igual, não é? Os artistas no geral igual. Mas isto aqui temos muitos temas para explorar. Não, muitos temas, muitos temas. Olha, eu vou falar de novo, está à venda nas melhores livrarias do ramo. Desperte o seu propósito. É muito importante. Aliás, tem muito a ver com o que Sócrates dizia, não é? Conhecer a si próprio. Sem dúvida. Você acha que nós vivemos num mundo em que as pessoas têm essa autoavaliação de si próprias, que sabem quem são, sabem o que estão aqui a fazer? Lá vem o propósito de novo. Sim. Sim, a pergunta que entendi e não me sintam convincente sobre as pessoas saberem. Não. Por isso cada vez mais a área da psicologia e todas as áreas do desenvolvimento pessoal estão mais em voga, mais a serem chamadas a um nível de importância, porque as pessoas estão a necessitar, as pessoas estão a sentir-se cada vez mais perdidas, mais deprimidas, e estão à procura de algo que não sabem que é um propósito, não é? E o propósito não é nada mais, nada menos do que procurar o que é que eu sou e quem eu sou. No fundo, o propósito acaba por ser por isso também, porque as pessoas não têm consciência de quem são, o que são, como são com os outros. Nós não temos essa consciência e precisamos tê-la cada vez mais. E isso provavelmente explica, né, dentro do meu período de meditação às 3 da manhã, por que influencers, entre aspas, chegam a ter 2, 3 milhões de seguidores. Não estão felizes. E médicos, cientistas que descobriram coisas impressionantes não passam dos 1.000 seguidores. Eu não consigo compreender certas coisas. Mas nós... tira o sono. E tira, a mim também. Eu acho que te tira o sono é porque estás incomodado com muita coisa no mundo. E isso vem em todos os episódios, estás incomodado com alguma coisa. Por isso isso tira o sono. Mas isso aí é conversa para outro podcast. Mas isso é bom ele se preocupar com ele. Mas não é importante que você esteja incomodado com o que acontece. Não, é importante que nós estejamos incomodados. Não é? Mas... não reclamar e ir fazer mudança. Exato. E também aceitar que há coisas que por muito que a gente queira nós não vamos conseguir mudar. E isso, ao mesmo tempo, não nos deve exilar da responsabilidade, ou seja, não devemos abrir mão da responsabilidade, mas eu também não... Se eu estiver constantemente preocupada com tudo aquilo que me preocupa, não consigo viver. Então eu preciso de uma coisa de cada vez. Eu ia dizer, para completar o que ela está a dizer, nós aprendemos isto nos cursos de psicologia, que são as variáveis. Há pouco, a história de bater no carro, bate no carro, o que é que eu faço? Alinho valores e não só.
Eu vejo uma coisa que é interessante e que as pessoas não têm conhecimento e ajuda muito a partilhar isto aqui. Nós temos na nossa vida variáveis que dependem de nós, a hora que eu acordo, a hora que eu quero acordar, vai depender, se for um fim de semana e eu não tiver nada programado, vai depender só de mim. Então é uma variável que é dependente de mim, certo? Se eu vou a pé para o trabalho, se eu vou de carro, se eu vou de metro, é uma variável que depende de mim, ok? Agora, se eu tiver programa e tiver um horário para cumprir aqui, eu tenho uma variável mista, depende de mim, de vocês, a hora que querem que eu chegue. Mas eu vou apanhar trânsito, é uma variável mista, ok? Agora, se eu quiser acordar aqui e estar aqui a horas, é uma variável que eu posso vir dormir aqui para a porta e já cá estou. Isto é uma variável mista. O problema aqui não é, a questão aqui nunca foi sobre as variáveis que dependem de nós, mas sobre a adaptação às variáveis que nós não controlamos. São os outros. Não é? Por isso é que o grande propósito que eu acredito que é estarmos neste planeta é aprendermos a viver uns com os outros. Esse é o maior propósito de todos. Aprendemos a adaptar-nos uns aos outros. Aprendemos a comunicar uns com os outros. Agora, ter consciência destas 3 variáveis dependentes, o que depende de mim, independente, o que não depende nada de mim, e ter a perceber a linha muito ténue onde é que ela se torna mista, porque nós podemos tornar, não é? Ok, há pouco questão do horário, ok, que horas é? Chega a horas, não chega, não é? Tornar isto misto, ou não há programa porque não, ok? Portanto, isto é uma variável mista. Agora, não, por exemplo, eu amanhã tenho avião, vou para os Estados Unidos e não posso perder o avião. Portanto, ali é uma variável que não depende nada de mim a hora que eu vou partir no avião. Depende sim, a hora que eu quero lá chegar, se vou estar a horas. Mas não depende de mim a hora que o avião vai partir. Isto é uma brincadeira aqui que eu acabei de ter, mas imaginem isto na vida privada com os problemas que nós temos, com as situações, eu não gosto da palavra problema, com as situações que nós temos no dia a dia. O imponderável, né? Isso. E infelizmente temos que terminar. Uma conversa muito boa, não é? Pô, vocês estavam aqui para para mangas. Madrina que perdeu. Pô, Madrina se estivesse aqui. Mas dizem as más línguas que em contrapartida ele ganhou muita coisa da operação que ele foi fazer. Tanto que até deixa aqui, apesar do Madrina não estar aqui, ele disse que foi o lançamento do livro e que aprendeu imenso. E ele próprio já tinha dito, aquilo vai ser uma aula. E realmente foi uma aula. Muito obrigada. Eu vou pôr, já agora, obrigada eu mesmo. Também gostei muito, vocês são fantásticos mesmo. Eu não costumo dizer as coisas da boca para fora, só quando me chateio às vezes. Também me estou a programar. Bom, mas agora fora de brincadeira. Eu tive lá um videógrafo, ele vai colocar os vídeos, se quiserem seguir a página é Ana Barragão, Mind, Soul and Body. Você falou muito rápido. Vou repetir. Ana Barragão, Mind, Soul and Body. Pronto, que seria o que eu disse há pouco, não é? Mas basta pôr Ana Barragão, que já está, já circula de uma maneira que eu já cheguei aos 134 mil seguidores, portanto é fácil agora aquilo mover. Mas eu vou colocar os vídeos para que as pessoas possam também assistir ao que se passou lá, para quem não conseguiu estar. Obrigada. Obrigada. As perguntas de praxe. Respira, gatinho. Pergunta. Me chama de gatinho. Eu não sou gatinho. Vamos fazer aqui a pergunta para a próxima praxe. Calma, ainda não. Primeiro. Ainda não. Eu pensava que era só uma. Não. Primeiro temos 2 perguntas e depois vamos para a pergunta da praxe para fazer para a próxima. Antes disso, deixa eu mandar um abraço para Cleo Eventos e para a turma da Chocolate Boutique que estão aqui com a gente no Malembe. Ana, a vida numa palavra. Pronto, já disse. Ui. Não. Eu gosto de uma palavra que é inefável. A vida é difícil de explicar, é como o amor, não se explica. Numa palavra. Inefável. Inefável. Muito bem. Qual é a outra? Se pudesse dar um conselho à Ana do passado, qual é que seria? Não sofrer tanto. Não dar valor a coisas que podem não ter significado no futuro. Não dar valor a coisas que não têm significado no futuro. Ter a capacidade de perceber isso lá atrás. Aliás, eu tento, pessoas que eu conheço, tento aconselhá-las, olha, eu com a tua idade estava a fazer o mesmo que tu estás, não te estou a criticar, não sofras com isso, não vai valer a pena lá à frente. Mas isso não é uma estrada que todo mundo tem que atravessar? Por vezes sim, mas nós podemos ajudar a que as pessoas vejam. Aprender com os erros dos outros. E podemos aprender, sim. Ok. Agora nós queríamos que você olhasse para aquela câmera, se apresentasse e deixasse uma pergunta que você quiser para o nosso próximo convidado. Olá, eu sou Ana Barragão, blá, 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 blá. Ok. Olá, eu sou Ana Barragão, sou neuropsicóloga e gostava de deixar aqui uma pergunta para o próximo convidado. Se sabe qual é o seu propósito? Chega? Incrível. Okay. Ana, muito obrigada. Obrigada mesmo. Você sabe que eu nem senti a hora passar? Gente, passou muito rápido. Foi mesmo incrível. Olha, depois sigam para eu vos seguir também. Quero saber. Sim, claro que sim. Claro que sim. Você que ainda está aí nos assistindo, um abraço para você. Até uma próxima oportunidade. Voltaremos em breve com mais um outro convidado de garbo e elegância. E com o Madrino de volta. Se Deus quiser. Vamos ter que aumentar o tamanho da mesa.
Malembe. Daqui a 15 dias estaremos de volta com um novo convidado. Um grande abraço. Não deixem de nos seguir tanto nas redes sociais como aqui no YouTube. Um abraço. Tchau, tchau. Ana Barragão, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.